paz do Senhor a todos vocês, como vocês estão? Pessoal, passando aqui para dar um muito bem-vindo para vocês ao nosso episódio do podcast Pode Vá. E hoje, esse episódio promete um testemunho forte que vai tocar corações, porque esse testemunho, gente, é de verdade impactante e real. A Adriele hoje é a nossa convidada. Eu quero agradecer, Dri, muito obrigada por estar com a gente, né? Eu chamei ela de imediato, ela atendeu, ela falou, pode contar comigo. Eu conheço ela não tanto a fundo, né? Mas eu sei um pouco da história dela, algumas coisas assim, porque ela é bem, né? Ela não é de ficar contando a história dela, não. Mas olha, eu vou falar pra vocês, fica aqui com a gente, porque esse episódio promete, olha, impactar corações aí, amém? Dri, muito obrigada por você aceitar estar com a gente nesse episódio. E eu sei, assim, que às vezes, né, falar do nosso passado, às vezes é mexer em algumas dores, mexer em algumas feridas, algumas coisas, mas eu quero te agradecer, porque eu sei que tudo o que você faz é para a glória de Deus, e eu sei o quanto você ama esse Deus, e o quanto você quer fazer ele conhecido através da sua vida, né, Dri? Obrigada, viu? Eu que agradeço, Valéria, pela oportunidade a qual você tem me dado. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, do meu testemunho, do tudo que eu passei, até onde eu cheguei, até aqui com a graça de Deus. E eu estou muito feliz, Valéria, de você ter me dado essa oportunidade. No começo, quando você me deu, eu confesso que eu fiquei meio balançada, mas eu não posso recusar do que Deus fez na minha vida, porque não é em mim, é através de mim. Então o Senhor, Ele tem falado comigo, Adriele, não é sobre você, é o que eu vou fazer através de você, né? Eita, glória. Então, a gente tem que desapegar do passado, eu tive que transcender da dor do meu passado, porque não é fácil, foi muito difícil, mas para honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui, estou quebrando esse medo, eu não sei te dizer, mas algo está acontecendo aqui hoje, algo novo está acontecendo, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus, é isso, Dri, é isso. Eu conheço a Adriele, na verdade, ela é amiga da minha mãe, né? E ela mora no mesmo bairro que a minha mãe. E eu conheci a Dri assim, de oi, Dri, a paz e tal, né, Adriele? A gente nunca. E hoje ela congrega na mesma igreja que eu, hoje nós estamos juntas para a glória de Deus, congregando na mesma igreja. Então eu fiquei sabendo algumas coisas assim, né? Porque ela é reservada, ela não costuma falar e tudo mais. Mas eu sei que vai ser tremendo. Eu sei Amém. o quanto você ama Deus. Glória a Deus. E eu imagino o que você tem se permitido para tudo isso acontecer. Então vamos lá? Vamos sim. Lá, gente! Vamos lá! Glória a Deus. Então fica aqui com a gente, hein? Porque esse episódio promete em nome de Jesus. Dri, vamos lá. Quem é a Adriele? Lá do comecinho, como foi sua infância, onde você nasceu? Conta um pouquinho para nós. Quem é a Adriele desde lá do comecinho? Bom, eu fui nascida e criada em Bauru, com uma família, um pai e uma mãe muito amorosa, uma família assim, tudo que eles pôde me proporcionar, eles conseguiram. Só que nesse decorrer da vida, eu tinha 11 anos de idade, meu pai tinha 36 anos, eu perdi meu pai. Ele era um pai muito trabalhador, muito amoroso, ele nunca deixou faltar nada, mas um dia eu lembro que ele acordou, né, isso começou por aí. Eu tinha 11 anos de idade, ele acordou. Foi dia dos professores, por incrível que pareça, foi dia 15 de outubro. Você vê, hoje é dia 16 de outubro. Nossa, foi. Verdade, olha, nem tinha me atentado. Aí ele levantou e minha mãe trabalhava e ele deixava a gente... ele ficava com a gente em casa. E meu pai ele era muito carinhoso, eu lembro que ele ajudava nós nas tarefas de casa, ele ia na reunião. Ele era aquele pai que toda criança queria, um pai presente. Meu pai brincava com a gente, ele era um paizão. A minha mãe também, fazendo o papel dela de mãe, mas aquele pai que a gente tem a referência do pai, que é o nosso pai, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Aí, ele levantou e ele ia fazer um serviço. Meu pai era serralheiro e trabalhava de porteiro à noite. Só que aquele dia, eu não sei, eu levantei cedo, eu senti algo estranho. Eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que ele falou, vai dormir, Adriele, tá cedo, é feriado, porque era dia dos professores. Eu falei, não, pai, eu não tô com sono. Aí eu vi que ele foi no banheiro
E eu vi que ele olhou no espelho, assim, abriu a boca, né? Eu falei, o que tá acontecendo? O pai, ele falou, nada, não, vai deitar, eu tô bem. E nessa daí que ele falou, vai deitar, eu tô bem, ele passou pela arinha da minha casa e chegou num cômodo em casa, tinha uma rede, tinha uma máquina antiga. Ali ele segurou e caiu. No que ele caiu, eu gritei. No que eu gritei, ele falava, não mexe na minha cabeça, que a minha cabeça tá doendo muito. Ali ele parou, ele entrou em coma. Oh, meu Deus. E minha irmã tava em casa dormindo, minha mãe tinha ido trabalhar. Eu lembro que eu comecei a gritar, eu fui lá, acordei minha irmã desesperada, minha irmã era mais velha, na época ela tinha 14 anos, ela também acordou desesperada, começou a chorar. Eu lembro que bem na hora ali, meu pai ele ia sair para fazer um serviço, aí o moço ficou sem entender, meu pai era muito pesado, eles não conseguiram pegar meu pai e levar até a ambulância. Aí chamou uma ambulância, a ambulância veio muito rápido. Eu lembro que a minha avó, ela morava do lado de casa e ela já não andava mais, porque ela tinha tido paralisia infantil e ela era acamada. Nossa. E eu lembro que meu pai, na hora que ele caiu, eu ergui a cabeça dele. Ele gritava, não, minha cabeça tá doendo muito ali. Ele parou. Então ali eu parei também. Aí minha irmã veio correndo, aí eu lembro que a minha irmã foi com ele na ambulância, na época ela tinha 14 anos, nem podia ir, mas na verdade começou a ir, acabou indo. Aí quando chegou mais tarde, a minha mãe... Aí eu não lembro, ficou assim... Eu não tenho muita memória. Você era muito nova, muito né? nova. Aí a minha mãe, ela... Acho que avisaram a minha mãe no serviço, ela chegou e ela falou que meu pai estava em coma. Eu lembro que ele ficou 3 dias em coma e ali ele partiu. Oh, meu Deus. E ali, conforme ele partiu, eu parti junto com ele. Foi um pedaço de mim. Nossa. E foi muito forte, porque assim, meu pai, a gente tinha ele como um exemplo. E ali eu fiquei muito revoltada. Eu era uma menina boa, eu era uma menina amorosa, eu era uma menina assim, que a minha mãe fala que eu era uma menina muito boa, uma criança muito doce, sabe? E aí conforme foi, eu lembro que daí chegou, meu pai ficou internado 3 dias. E meu pai sempre falava pra minha mãe, bem, o dia de amanhã não pertence a ninguém, só pertence a Deus. E ele sempre falava, meu pai era um homem muito saudável, ele tinha 36 anos, era um jovem. Nossa. Ele falava assim... E ele já tinha histórico na família, que também tinha morrido, assim, do mesmo caso que dele, que foi um infarto fulminante. Acho que de 2 ou 3 irmãos ele já tinha morrido, assim, nessa situação. E ele pegou e falou assim, marido, se algum dia me dá algo assim, deixa que Deus me leve, eu não quero ficar dependendo de ninguém, eu não quero ficar na cama de ninguém. E ali ele ficou em coma 3 dias. E a minha mãe falou assim, eu lembro que a minha mãe estava comentando com uma tia minha e falou que eu lembro que meu pai falava que não queria que ninguém cuidasse dele se chegasse nesse ponto. Porque ele viu o sofrimento da minha avó também, né? Minha avó já era de idade e tudo, nessa situação acamada, um cuida, outro não cuida. Aí o que aconteceu? Aí eu lembro que acho que ela foi na igreja numa sexta-feira, que eu lembro que isso deu numa quarta-feira. Aí passou quinta, sexta, e ela foi e ali ele partiu. E eu lembro que ele trabalhava no hospital, aí não ligaram. Antigamente eles ligavam, a ambulância parou em casa. Eu lembro que de madrugada parou lá, eu lembro até hoje. Eu escutei o barulho, eu não tava dormindo. Aí parou, bateu palma e chamou minha mãe e falou que meu pai tinha falecido, sabe? Ai, meu Deus. Eu lembro que eu morava numa rua, e era uma rua assim, bem comprida. Eu lembro que eu subi aquela rua e eu não tinha vontade de voltar. Aquele dia deu vontade de sumir, sabe? Aquele dia pra mim foi... A minha irmã, sabe? Minha irmã chorou, assim, destruturou a família. Aí depois dali teve o velório, tudo, ele enterrou ele, foi passando, sabe? Aí a dificuldade foi chegando, assim. Minha mãe não ficou desamparada, porque assim, ela trabalhava, teve a pensão do meu pai. Nessa parte, assim, de necessidade de passar fome, a gente não passou. Só que assim, o cuidado de pai. A gente sabe o que é um cuidado de pai, assim. E ali eu fiquei muito revoltada com Deus. Nossa, eu falava, eu tinha tudo, eu perdi. De uma vez, do jeito que me deram, me tiraram, então eu não aceitava isso. E isso daí, o que aconteceu? Eu acho que devido à minha dor, à minha frustração, eu fui ficando aquela menina rebelde, já não fui mais aluna que eu era na escola. Eu não consegui terminar meus estudos, eu parei na 8ª série, não consegui concluir mais. E neste meio eu conheci amizades, pessoas que me influenciaram por outro caminho, e eu muito nova fui. E ali fui conhecendo bebidas, drogas ilícitas. Ali eu se envolvi com um rapaz, na época eu tinha 16 anos de idade. Ele, muito ciumento, ele me agredia muito, ele me batia demais. E um belo dia eu fui pra casa dele numa sexta-feira e ele falou que... Eu lembro que ele me mostrou uma arma e falou assim que ia me dar um tiro do nada. Ciúme, sabe? Coisa diabólica mesmo.
E ele ali disparou uma bala no meu rosto. Eu lembro que eu tinha um espelho, eu olhei assim, aquela bala. Seu rosto? Foi bem aqui, ó. Se eu olhar, tem uma marquinha, sabe? Deixa eu ver. Ai, Tem. tem. E ali eu fiquei, meu Deus, assim, um estado de choque, sem entender nada. Mas nesse meio tempo, antes de acontecer também essa parte do tiro, o senhor já usava muitas pessoas para falar comigo. Usou muito mendigo para falar comigo. Às vezes no meio dali onde eu tava, sabe? Pessoas falavam que Deus ia me pegar, que tinha obra na minha vida, tá? E eu não quero saber de nada não, sabe? Mas espera lá. Seu pai e sua mãe não eram... Você não nasceu em berço evangélico? Não nasci em berço evangélico. Nem teu pai, nem tua mãe? Não. Ninguém da família, Dri? Não, era católicos. Meu pai, minha mãe, minha avó era bem católica. A minha irmã, quando ela foi pro evangélico, ela já tinha uns 16, 17 anos, sabe? E você também não tinha esse conhecimento Não. de tipo assim, sei quem é esse Deus? Não, nada. Não, eu não queria saber e assim, hoje eu tendo a maturidade que eu tenho, o entendimento que eu tenho, eu vi assim o cuidado de Deus comigo, mesmo assim eu sendo agressiva, de uma forma ou de outra, ele queria acho que mostrar pra mim o amor dele, mas assim, eu não quis saber. Eu lembro quando eu fiquei, aí aconteceu tudo a parte do tiro, tudo, fui pro hospital, fiquei lá internada, aí eu lembro que o médico chegou e perguntou pra mim o que tinha acontecido, na hora eu fiquei com medo, eu falei que foi uma bala perdida. Ficou com medo de falar. Eu falei que era uma bala perdida, e isso serve até de alerta, né, porque muitas mulheres às vezes, Exatamente, né, passam por essa situação e não assumem, né, fica com medo de falar, né, mas ali eu poderia ter perdido a minha vida. Mas o Senhor foi misericordioso E foi do nada, Dri? Do nada, ele virou e pá, eu não tinha feito nada. Meu Deus! Coisa assim, uma coisa bem diabólica mesmo, sabe? Ele marcou um encontro? Ou vocês se encontraram? Como assim, como que eu já namorava ele, então no final de semana eu ia pra casa dele, né, rebelde, eu não queria saber, minha mãe me dava conselho, Driele, eu não sei, porque minha mãe foi uma mulher sempre muito sábia. Mãe, gente, escuta a tua mãe. Quando a tua mãe falar, olha, não senti paz, não senti... Ouve a sua mãe. Hoje, eu sou mãe, né, Dri? Pra glória de Deus, eu sou mãe. A gente sente, parece que a mãe tem algo ali a mais com Deus. Então, quando a mãe falar, gente, por favor, ouça a sua mãe. Olha aí, faz toda a diferença se você tivesse ouvido a tua mãe, né, Dri? Muita diferença. Mas eu também entendo assim... Não vou falar que foi permissão de Deus, porque Deus não permite acontecer isso. Foi assim, o Senhor fez da minha dor um testemunho, do meu testemunho uma vitória. Porque o Senhor não tem prazer, né? Sim. Mas ele fez a obra... Até o que dá errado, dá certo, né, André? Porque quando a gente é escolhida, não tem jeito, né? Porque se eu tivesse vindo bonitinha, sem reclamar, sem dar... Não, mas eu falei, já que eu falei, tudo que é errado eu vou fazer mesmo. E aí, depois desse tiro, você foi pro hospital? Fui pro hospital, aí eu tive alta. Fiquei lá internado uma semana e essa bala, o médico falou que ficou 3 centímetros. Ou poderia, da minha espinha, ou poderia não falar, ou eu poderia não andar mais. Só que, e Deus em todos os detalhes, né? E eu fiquei ali internado, fiquei internado uma semana, porque os médicos não sabiam o que fazer. Mas daí eles viram que eu comecei a andar, que eu comecei a falar que eu tava beleza, eu tava bem. Só que chegou uma semana, o que aconteceu? Eu não quis ficar mais no hospital. Eu ranquei o soro e fiz minha mãe assinar um termo que eu falei que eu queria vir embora. Driele do céu. Eu falei, eu queria vir embora. E a minha mãe na época não era convertida, sabe? Não tem o que fazer, porque eu era virada mesmo, como se diz. Virada no giraia. Virada no giraia. Aí ela pegou e assinou, a gente veio embora. Mas dali passou. Aí o médico falou pra ela, mas a Adriele vai ter que fazer acompanhamento, porque essa bala ela vai poder viver a vida inteira com ela dentro no organismo. Ele vai criar... ficou alojada, Adri. Ficou alojada no meu pescoço. Ele vai criar uma própria bolsinha, e essa bolsinha vai proteger ela, vai ver a vida inteira. Futuramente, pode ser que ela anda assim, e ele faz um cortinho e tira. Mas eu não queria marca, eu não queria cicatriz. Porque eu era jovem, eu era menina, assim. A gente mulher, a gente é vaidosa, a gente gosta de se cuidar, e eu não queria. Aí eu acho que eu até fui, acho que 1 ou 2 vezes nas consultas lá no médico, depois não fui mais. Só que isso daí foi passando o tempo, eu fui sentindo dor. Só que assim, até nesse tempo aí eu não parei. Continuei saindo, continuei indo pra balada, continuei aprontando, fazendo o que, sabe, que não agradava a Deus, eu continuei. Nessa intercorrência, o que aconteceu? Eu comecei a sentir dor de garganta, dor nas minhas costas, muita dor no meu pescoço, sabe? Mas eu não imaginava que era a bala que estava fazendo
causando isso em mim. Aí eu lembro que foi num sábado, eu já ia fazer 17 anos. Num sábado, minha mãe acordou, foi trabalhar. Eu levantei, fui no banheiro. Nessa que eu fui no banheiro, me deu uma crise de tosse. Mas uma crise de tosse muito forte. E nessa crise de tosse, eu senti uma mão batendo nas minhas costas. Quando essa mão bateu, eu senti a hora que pulou algo da minha boca. E eu fiquei meio sem entender, eu peguei, liguei pra minha irmã, antigamente era telefone residencial, né? Aí eu falei, mãe, não liguei, falei que saiu um negócio dentro de mim, acho que é uma pedra, não sei, né? Você tem certeza que é pedra? É minha irmã nessa época já era evangélica, a minha irmã falou assim, Odri, não é a bala, não. Meu Deus. Não é a bala, não. Aí eu olhei e falei, mas acho que é, sabe, o projeto? Falei, é sim, a bala. Ela falou, isso é um milagre, Adriele. Meu Deus do céu. Isso é um milagre, sabe? E eu lá sabia que era milagre. E essa mão, Adriele? Quem que foi que bateu? Olha isso, é o próprio Deus. Só que quando eu tava internada, nesse tempo que eu fiquei internada, entrou um rapaz no hospital. Aqueles rapazes que entram pra evangelizar as pessoas. E ele perguntou o que era, porque quem via, eu achava que não era uma bala, achava que era um dente, porque assim, entrou muito assim, foi só 2 pontos que eu levei por fora, meu rosto ficou inchado, tive que fazer fisioterapia. As pessoas não imaginavam que fosse um tiro. Quando eu falava que era um tiro, se assustava. Aí ele entrou, perguntou os casos, tudo ali, ele pôs a mão ali, orou pelas pessoas que estavam ali, ele perguntou pra mim, você crê que essa bala vai sair dentro de você, que você não vai nem ver? Eu não acreditava, falei, como que essa bala vai sair dentro de mim que eu não vou ver? Não tem como. Isso se passou. 1 ano. Meu Deus. E nesse 1 ano, aí eu expeli essa bala, pra honra e glória do Senhor. E você tá pensando que eu parei? Por aí, parei nada. Aí ali continuei a sair, aí eu arrumei outra pessoa, que é o pai da minha filha, que a gente não teve um relacionamento assim, comecei errado, eu terminei errado, né? Aí nesse termo eu acabei engravidando, só que eu não sabia dessa gravidez, e nesse tempo aí eu mexendo com coisas erradas, com pessoas erradas, com droga. E eu lembro quando foi dia 16 de fevereiro de 2005, Deus usou também mais um vaso para falar comigo, foi onde eu estava, que eu não estava na minha casa. Eu lembro que eu tinha sofrido um acidente com uma pessoa também nesta época, de carro. Deus usou ele para falar também que naquele dia a gente poderia ter morrido nesse acidente, sabe? Mas Deus deu um livramento. Eu lembro que era um casalzinho que você olhava e você não falava nada, você não dava nada, sabe? Mas cheio de Deus que olhava assim. E eu lembro que elas fizeram uma oração ali, e aí ele pegou e falou, Deus tá me mostrando 2 caixões sair daqui. Misericórdia. Mas eu não sei, eu não soube, acho que falar, distinguir o que era, né? E eu acho, né, comigo não, deve ser com fulano, ciclano, né? Mas acho que Deus vai mandar, vai direto, né? Exatamente. Aí no outro dia, os homens invadiu a casa que a gente tava, e ali pregaram droga, as outras coisas, né? Aí ali eu fui presa, com 18 anos de idade, na flor da idade. Adriele, olha, eu não sabia disso, Sim. gente. Aí aquilo ali pra mim, eu falava, não acredito. Pra mim, eu achei que, sabe? Aí eu lembro que eu morava em Bauru nessa época, a gente foi pra Pirajuí, de Pirajuí fomos transferidos aqui pra Ribeirão Preto. Aí eu comecei a passar mal, porque até então eu não sabia da gravidez. Eu tava grávida, mas eu não sabia. Nossa, você tava grávida. Tava, mas eu não sabia. Eu descobri lá dentro. Meu eu tava Deus. Grávida. Aí aquilo lá pra mim, eu falei, meu Deus, o mundo meu acabou. Aí eu ficava questionando a Deus, Senhor, você me deu livramento disso, por que tu não me mata? E eu falava pra ele me mata, porque é só desgraça. Eu falava, era só, né? Mas eu não entendia que por trás, né, o Senhor estava trabalhando. Meu Deus. Aí eu fiquei 6 meses, e o advogado conseguiu fazer um habeas corpus, aí eu consegui sair, né? Eu lembro que eu saí, tive a minha menina, com 10 dias que ela tinha nascido, eu fui numa audiência, porque aí eu respondi liberdade. Quando eu fui nessa audiência, ali eu fui condenada a 6 anos e uns meses, mas não fui presa naquele dia. Não voltei, né, porque eu consegui recorrer. E eu lembro que eu voltei pra casa, mas aquilo lá pra mim, eu não conseguia dormir em paz, não conseguia ficar em paz. Eu fiquei muito assustada, os carros paravam, porque assim, ali eu já era mãe, né? Sim. Só que quando eu saí da prisão, eu já não quis mais saber do tráfico. Pra mim, ali, eu acho que os 2 caixão que a mulher tinha falado, que era eu e a outra pessoa, eu morri pra aquela vida. Nossa, glória a Deus. Só que eu lembro que na cadeia, assim, eu tinha as pessoas que evangelizavam, falavam do amor de Deus, e ali eu fui conseguindo abrir o meu coração. Então, o Senhor, Ele sabe trabalhar. Não que eu aceitei Jesus ali, não que eu fui ali. Mas ali foi a sementinha foi plantada. Deus foi plantando ali, né? Foi plantando, e ali eu fui, sabe, eu lembro que a Cassiane,
era muito tocada lá dentro, sabe? Sabor de mel. Ontem mesmo eu tava em casa, eu tava orando, e eu lembro que o Senhor falou assim, aquele louvor não vou lembrar agora, assim, parece que fez um filme na minha cabeça, sabe? Meu Desde lá Deus. 2000, 2003, sabe? Que ela é bem dessa época aí, né? Aí eu comecei a ouvir, ele até vindo agora no carro, comecei a ouvir, falei, como que Deus é bom, sabe? Como que o amor dele nos transforma, né, Valéria? Mas assim, isso daí foi assim, a parte do mais pesado. Só que a gente, assim, depois que a gente vai pra aceita Jesus, a gente acha que já tá pronta. Mas não, porque daí vem os processos, né, Valéria? E esse Esse é difícil. todo mundo quer pular, todo mundo quer correr. Sim. O processo, a gente vê o destino. Deus nos dá uma palavra, uma promessa, e a gente quer pular, né? A gente já quer viver o final. Pular etapa. Mas o processo Não. é onde nos transforma, né, Dri? Quantas vezes eu parei no caminho, não vou aguentar. Não vou Nossa, aguentar. meu Deus. Quantas vezes. Mas assim, ele não me livrou de nenhum deles. Me dava um maná, me dava um pouquinho de, né, respira um pouquinho. Te sustentou em todos eles, né, Todos Dri? eles. Aí eu casei. Aí nesse meio tempo, tive a Ana Laura, tive a minha filha, não convivi com o pai dela. Aí foi onde eu conheci meu esposo, né? Aí eu vim para Araraquara. Só que onde eu ia tinha um crente pra me perseguir, pra falar do amor de Deus. Glória a Deus por esses crentes. E eu falava, não é possível, cara. E eu achei que eu tinha saído dessa vida, eu tinha parado com tudo, tava tudo bem. Minha vida eu achei que tava, parou, tô tudo bem, não tô mais, beleza. Mas não. Vim para Araraquara. Eu lembro que eu vim morar aqui no Serra Azul, ali perto do... Que isso? Perto do Indaiá. Uhum. Tinha uma abençoada lá que falava todo dia de Jesus pra mim. Eu falava, meu Deus, não tem jeito. Escolhida não escolhe, né, Não. gente? Não tem jeito. Quando somos escolhidas, nós não escolhemos nada, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Até o que é pra dar errado, dá certo. Mas assim, eu lembro quando eu morava em Bauru, aí eu saí da cadeia, tive minha menina, acho que eu já tava com uns 20 anos de idade, e tinha uma igrejinha lá pequenininha, sabe? E eu falei, eu vou lá nessa igreja. Eu lembro que eu fui lá a primeira vez, cheio de cão, cheio de demônio. E eu lembro que subiu acho que era missionário no púlpito, ele falou assim, ó, Deus tá derramando uma unção aqui, e quem tiver com a mão assim, mandou, sabe que vai receber. E eu falei, eu fiz, né, quando você vai na igreja a primeira vez, a pessoa manda você fazer, você faz, né, ali eu fiz, a menina, nunca tinha visto aquilo. Sério? Eu lembro que ele falou assim, agora você vai sentir. Eu lembro que eu tava com a mão assim, eu não contia. Caía, mas caía. Eu falava, meu Deus, e eu chorava, eu gritava, porque assim, ali foi uma experiência que eu teve assim, real, assim, com Deus. Fora as outras, assim, em sonhos, o senhor fala muito comigo em sonhos, sabe? Eu via, às vezes, umas vozes meio auditivas. Eu lembro que, às vezes, eu tava, assim, no meio do nada, perambulando aí pelo mundo, assim, querendo satisfazer o prazer da carne. Eu escutava uma voz que falava, Adriele, você é a menina dos meus olhos, sabe? Quantas vezes, não foi nenhuma nem duas, foi várias vezes. E eu sem entender, eu achava que eu tava louca, que eu tava, não sei o que, sabe? E eu lembro que esse dia, quando eu fui na igreja, ficou muito marcado. Eu lembro que depois o pastor perguntou se eu era crente, porque ele ficou impactado com aquilo, né? Porque foi o... Nossa, também é. Eu falei, sabe? Eu falei, meu Deus. Mas ali eu parei, eu não continuei, porque assim, eu acho porque como eu morava em Bauru, assim, conhecia muita gente, então eu não conseguia firmar. E eu saía muito pra gandaia, muito pra bagunça, aí foi onde, no meio dessa situação tudo, eu conheci meu marido, já conhecia meu marido, que ele morava na rua de casa, ele veio embora para Araraquara primeiro. Foi quando eu vi, né, o senhor tirou ele da minha terra, tirou do meio da minha parentela, né. Meu Deus. Vim pra Araraquara não foi fácil, assim, porque a minha menina, na época, essa que é a mais velha, a Ana Laura, ela não veio comigo, deixei ela com a minha mãe que acabou de criar ela, hoje ela tá com 20 anos, pra honra e glória do ser uma menina linda. Meu Deus. Ana Laura, Ana beijo, Laura. Deus Mas abençoe. E ali eu foi começando os processos, né? Aí logo eu engravidei da Yasmin, que tem 16 anos também, que é uma benção. Ah, essa eu conheço, é uma fofa. Aí foi quando a Yasmin nasceu, eu tava acho que 1 aninho de idade, foi quando eu morava no Serra Azul, foi quando eu comecei numa igrejinha lá. Fui lá também por um tempo, mas depois foi onde eu mudei pro Cruzeiro, foi onde eu conheci. Rodri, você mudou no Cruzeiro ali faz quanto tempo que Eu você tá mudei ali? ali Quantos anos? Eu mudei ali acho que em 2000 Eu vim para Araraquara em 2008.
2008. Tive minha menina em 2009, eu fiquei acho que 1 ano no Serra Azul. Acho que eu mudei ali uns 2009 pra 2010. Ah, faz tempo. Faz, que vai fazer acho que 18 anos, vai fazer 18 anos que eu tô aqui. Olha só, que bênção. Aí eu aceitei Jesus numa outra denominação que, né, que eu tô, fiquei lá por 10 anos. E lá também eu fiquei porque o Senhor tinha mostrado pra mim em sonho, sabe? O lugar que eu tinha que ficar, e ali eu fiquei. E depois, aí eu aprendi muita coisa ali, sabe? Eu falo que ali foi a base, né? E tô caminhando, tô firme. Nesse meio tempo eu dei uma parada, né? Vocês sabem que eu que eu dei uma afastada, mas não tem jeito. Quando a gente é escolhido... Não escolhe, né? Escolhida não escolhe. Não tem jeito. Você que tá aí nos ouvindo, eu tenho certeza que algum momento falou no teu coração. Se você sente esse chamado, pode ter certeza. Você vai correr, não adianta. Porque escolhida não escolhe. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, né, Dri? A gente pode achar que é com a outra, não adianta. Em algum momento da nossa vida, Deus vai afunilar tanto que o único lugar que a gente vai conseguir olhar para cima, né? Então, é de lá que vem o nosso socorro. Ele vai te achar, não tem jeito, né, Dri? Mas hoje eu falo, tem hora que até a hora eu choro, falo, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? Mas nesse caminho tudo eu tive que entrar no processo, né, de cura, porque assim... É difícil, né, Dri? Porque eu tinha, assim, eu achava que tava tudo bem, tipo assim, eu já não vivia mais aquela vida lá em Bauru, eu vim morar pra Araraquara, né, enfim, mas não, porque tava tudo ali guardado dentro de mim, eu não conseguia me sair, né, daquela dor do passado. Foi quando o Espírito Santo, um dia eu tava dormindo, não tava dormindo, aquele sono meio leve, foi assim, ele foi uma voz muito auditiva, ele falou, Adriele, você precisa transcender a dor do teu passado. Foi onde eu levei um susto com aquilo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Era esse passado, que hoje eu tô contando, que hoje, né, hoje pra mim é fácil hoje falar. É um testemunho, hoje é um né, testemunho. Adri? E ele falava, Adriele, eu preciso fazer, tipo assim, ele precisava me curar pra poder curar outras vidas através da minha vida. E eu falava, Senhor, meu Deus, mas é difícil, mas assim... E eu falava, não, eu vou ter que ir, eu não posso voltar pra trás, porque ou eu cumpro aquilo que o Senhor tem na minha vida, ou eu fico frustrada. E não tinha. E o Senhor, assim, sempre me surpreendeu, nunca deixou faltar nada. Às vezes meu marido até brinca, você teve sorte na vida, você não sofreu nada. Eu falei, tá, que eu não sofri nada, só Deus sabe. Que, tá, né, sabe de nada, inocente. Mas assim, eu só tenho que agradecer esse Deus lindo, tudo que Ele tem feito. Você aí, ó, que acha que a sua vida não tem solução, pra tudo tem um jeito. Eu falo que até na dor o Senhor transforma em testemunho. E você tem que confiar. Você aí, ó, tem que confiar. Porque grande é a vitória, viu? É, isso aí, gente. Dri, eu acompanhei um pouquinho pelo Instagram. Esse momento de transcender a sua dor, né? Eu vi que você foi é Bauru, né, Dri? Que você foi. Fui pra Bauru. Esses dias atrás, aí você até fazia alguns stories e tal, e eu falei... Ali, como eu não conheci... Gente, eu não sabia da história da Adriele, tá? É assim, alguma coisinha ou outra, bem pinceladinha assim, bem pouco mesmo. E eu confiei em Deus. Eu falei, bom, se ela tem um testemunho forte, eu vou confiar em Deus, gente. E realmente, olha isso, eu não sabia de muitas situações... Mas ali naqueles stories, Dri, eu vi que Deus estava te levando lá realmente pra, como que é, transcender, né, a sua dor. Porque... Conta um pouquinho pra gente, Dri, como foi. Naquele story que você viu, no mesmo lugar que eu fui nascido, foi criado, e até hoje. Eu não mudei dali. Então a minha sogra e a minha mãe moram no mesmo lugar, na mesma rua. E 17 anos já aqui. E toda vez que eu ia pra Bauru, eu não queria, assim... Eu não queria passar na rua. Muitas vezes eu não queria que as pessoas conversavam comigo, porque, assim, me lembrava. E doía, né? Então, assim, eu passava, às vezes, quando... às vezes eu ia da minha sogra, na minha mãe de carro, e era muito perto. Às vezes meu marido falava... Mas eu queria ir, porque eu não queria que ninguém me visse. Que ninguém te visse, olha isso. Você vê? Aí, quando o Espírito Santo falou pra mim que eu precisava transcender a dor do meu passado, acho que na mesma semana, eu já ia pra Bauru. E a minha menininha, a Isa, tem uma menina de 7 anos, ela é uma benção. Eu falo que ela é usada por Deus, verdade, sabe? Ela é uma benção. Gente, e ela falou assim pra mim, mãe, vamos passar por aqui? Vamos descer por aqui? Foi onde eu passei por dentro ali, né? Aí eu falei, passei! Só que eu passei assim tão leve, sabe? Aí ali começou a vir as memórias, sabe? Eu comecei a lembrar das minhas amigas, porque eu tive um momento bom, não tive só um momento ruim, né?
Aí eu comecei a passar, as pessoas, oi, Adriele, tudo bem? Começou a conversar, ainda a Isa falava, mãe, vamos passar pelo atalho? E eu falava, vamos passar. Eu lembro que passei, depois mas fui pra minha mãe, tudo, depois na volta eu voltei de novo, o Espírito Santo me fez eu lembrar, tá vendo? Aí ali eu fui sentindo que eu já tava sendo curada, sabe? O Senhor já estava me curando pra algo maior que ele tinha na minha vida, né? Aí, e nesse meio tempo, daí foi onde entrou a cura mesmo, que foi várias curas, assim, a gente acaba quebrando legalidade, quebrando, né, princípios, e isso no mundo espiritual é muito sério, Valéria. É muito sério. Então a gente tem que confessar nossos pecados, às vezes dar até nome, né, pra poder ser quebrado. E ali eu lembro que numa tarde o Espírito Santo falou assim pra mim, Adriele, você vai ter que precisar confessar algumas coisas e dar nome. Eu falei, tá tudo bem, já tava aberta pra, né? Eu lembro que eu fiquei em casa sozinha numa tarde e ali eu fiz uma oração bem gritante, aquela oração da alma mesmo. E ali eu confessei meus pecados, dei vários nomes, foi quebrado ali, né, sabe? Pra honra e glória do Senhor. Aí foi quando teve a imersão lá na igreja que eu fui. Nossa, forte, gente. Só que na semana que eu fui na imersão, assim, eu tava assim, o Espírito Santo fez eu lembrar muito do meu pai. Muito, muito. Via muito ele na minha memória. Muito, assim, o dia que aconteceu, acontecido, porque já não tava mais, assim, na minha memória, assim, entre aspas, né? Então, veio muito na minha memória. Eu já comecei, falei, alguma coisa o Senhor quer curar aí, né? Aí eu lembro quando eu cheguei lá na imersão, cheguei toda meia, que nem aqueles cachorrinhos meio assustados, meio acanhados, não sei o que vai acontecer, o que não vai, né? Aí eu lembro quando eu cheguei lá, logo assim, nas primeiras ministrações, o Espírito Santo, muito gentil, né? Aquele amor que ele tem com a gente, ele falou assim pra mim, Adriele, eu vou precisar expor alguma raiz suas aqui, pra mim poder te curar. Mas ali eu já entendi, sabe? Eu falei, tudo bem, eu já sabia que era a raiz do meu pai. Oh, Deus. Porque seria assim, a perca, a culpa, porque através daquela raiz... A falta paterna, né? Onde aconteceu tudo isso aqui né? que eu falei, e muito mais, sabe? E eu falava, tudo bem. Foi difícil, sabe? Aí ali eu falo que ali quando eu cheguei ali na igreja, só foi a cereja do bolo, sabe? E ali foi libertador pra mim, porque eu já frequentava a igreja, já fazia 10 anos que eu já, né? E eu achava que tava tudo bem. Às vezes não basta só estar na igreja, né? A gente tem que ser curada, pra poder ser transformada, restaurada. Porque se a gente não é curado, não tem como a gente curar. Exatamente. Pessoas feridas ferem. E pessoas curadas curam, né? E ali eu saí dali leve, sabe? Saí assim, outra vida pra poder viver algo novo, que é isso daqui que eu tô vivendo. Porque pra mim estar aqui hoje não foi fácil. E hoje pra mim estar aqui foi uma luta. Eu falava assim... Sério, Dri? Foi difícil, que eu sabe assim, ainda tá aquela vontade de desistir, porque assim, aqui eu tô expondo, né? Sim. O que Deus fez na minha vida, mas pra mim é um testemunho, é um privilégio falar, mas tem muita gente que acha que, né? Exatamente. Sabe, mas assim, o Senhor tem falado, confia em mim. Eu tenho que confiar só nele, porque é ele que me sustenta, ele que tem me dado graça. Mas assim, eu tô muito feliz, assim, do que eu tô vivendo com o Senhor. Esse tempo agora que eu tô vivendo com Deus, essa fase, sabe? Essa transição, que eu saí né, da cura, né? O Senhor me curou, para mim poder viver o novo. E assim, tudo ele tem me mostrado, ele tem revelado, tem sido assim, muito forte. A hora que eu falo, é que nem os outros falam, a promessa não é na realidade que você vive, né? E assim, eu tento, às vezes, dimensionar na minha mente, mas eu não consigo. Às vezes as pessoas falam, tenta debochar, sabe? Mas assim, eu tenho que... Os zumbidos, ruídos, entretenimento. Sim. Eu tenho que sempre manter ali pra poder, não, né? A gente tem que silenciar essas vozes, né, Dri? Sim. Porque eu costumo dizer que o maior campo de batalha nosso é a mente. É o nosso maior campo de batalha. É aqui que o inimigo se passar por nós, né? Aquela voz de que, eu sou rejeitada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Ai, que vergonha. Não, não é nós, né? É o inimigo lançando na nossa mente, é o campo de batalha. Então, eu acredito que você venceu isso mesmo, né, Dri? Rompeu pra estar aqui hoje, né? Sim, tô rompendo devagarinho, aos poucos, mas o Senhor vai cumprir a promessa que eu falo, Senhor, já que é pra viver, eu passei tudo isso daqui, não foi em vão, eu quero viver a plenitude do Senhor, eu quero viver assim, glória. Eu falo, é extraordinário que o Senhor tem pra mim, eu vou viver. E é que nem aquilo, a Yamar, né, usando ela aqui, que ela é uma fofa, ela tem falado, ele põe o pé, né, o Senhor vai, porque não adianta, se eu achar que Deus vai pôr o chão, não vai. Move que o céu, né? Ela não tem aquela frase assim, reage que o céu age? É verdade. Age que o céu reage, né? Eu tô nessa, só tô indo. Falar, vai tendo um pouquinho de paciência aí, mas eu creio que
Nossa, glória a Deus, Dri. Para você estar aqui hoje, eu sei tudo que você deve ter rompido, Foi vencido, muita coisa. né? E eu louvo a Deus, porque eu sei a mulher de Deus que você é. Eu consigo te ver, eu consigo enxergar tudo essa plenitude que você disse aí, toda essa plenitude que você disse, eu consigo ver, Dri. Você é a mulher de Deus, sabe? A gente vê o seu temor, a gente vê o teu amor por Deus, sabe? O teu amor por Jesus e pela sua obra. Não basta amar Deus, né? A gente tem que amar a obra, Sim. né? A obra de Deus. E ela tá se entregando, é um prazer congregar com ela. Ela tá se envolvendo, ela tá se entregando. Ai, Dri, deixa Deus te usar mesmo a cada dia. Rompendo. Tá no Juntas não é à toa, né? Sim. Tá junto no Mas Juntas. pra mim, tô no Juntas também, não tô lá assim, porque eu quero estar, porque o senhor já vinha falado comigo há anos. Eu lembro que quando eu tive a minha última filha, né, que é a Isa, e eu perguntava ao senhor por que ele tinha me dado 3 filhas mulher. Porque na dela eu queria um menino, sabe? Mas não é minha vontade, é a vontade dele, mas é o que eu precisava, era a Isa, né? Aí um dia eu lembro que eu tava sentada em casa e eu falei pro senhor, senhor, por que você me deu 3 filhas mulher? Ele foi muito claro comigo, ele falou, eu te dei, porque o que eu tenho com você, Adriele, é com mulheres e começa dentro da tua casa. Nosso primeiro ministério, né? Sim. Dentro de casa. E ali eu senti assim, porque tem muitas pessoas que não conseguem descobrir o propósito, né? E eu via que eu tinha muita facilidade de lidar com mulher, de conversar. As mulheres se abriam comigo, assim, muito no profundo. Aí, às vezes, meu marido falava, você acha... As pessoas vêm aqui, acham que você é psicóloga, que você é não sei o quê. Mas não era assim, as pessoas gostavam de conversar. Sim. 2 minutos que eu conversava com uma pessoa, assim, eu sabia da vida dela, assim, porque elas conseguiam se abrir. Mas ali eu já estava descobrindo o meu propósito. Qual que era o meu propósito, né? Que era com mulheres. E eu lembro quando a Mayara fez esse primeiro evento lá, na época eu não fui no primeiro evento, eu não quis saber. Você não chegou aí, né, Não fui. Mas acho que logo em seguida, acho que em maio ou abril, eu lembro que eu cheguei lá na loja, ela tava lá, oi, aquele jeitinho dela, né? Oi, tudo bem? Não tem como escapar não dela. Não tem como escapar. E eu acho que é que nem a Valéria falava, já vinha algo em mim, né? Porque muitas vezes nem a gente não vê, Valéria. Não, mas a gente não se enxerga, a verdade é essa, né, Dri? A gente não se enxerga. Aí foi onde eu fui indo, sabe? As coisas foi fluindo. Nesse tempo que eu tava um pouco parada, assim, afastada dos caminhos, que eu fiquei acho que 1 ano parada, sabe? Aí eu senti uma necessidade muito grande de ir pra academia. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Era o próprio Deus. Porque assim, como que eu fiquei esse ano parada, eu me fechei. Então assim, eu não queria que ninguém falasse pra mim de Deus. Eu não queria que ninguém fosse lá. Não que não falasse de Deus. Não queria que ninguém fosse lá falar pra mim. Porque eu falava assim, eu já conheço. O dia que eu tiver que voltar, eu volto. Não precisa pregar pra mim. Revoltada, né? Eu falava, ou magoada também, não sei. Eu falava, não precisa falar pra mim. Eu não queria saber. Então ninguém falava. As pessoas conversavam, mas me respeitavam. Ninguém falava. E nesse tempo aí, eu comecei a sentir a necessidade de ir pra academia. Uma voz falava, vai pra academia, você precisa ir. Eu comecei a ir, sem querer, porque ir pra academia não é fácil, né? Mas é necessidade, é saúde. Amo ir pra academia. Tudo Deus tem um Sim, propósito. Tem um propósito. E lá, eu já tava lá uns 3, 4 meses, conheci uma mulher chamada Valéria, que ela é uma linda, assim. Eu aprendi a amar ela de uma forma, assim, muito especial. Olha com aquele jeitinho dela, muito, assim, bem simples, sabe? Aí a gente começamos a se conversar, que eu sou muito dada ali. Comecei a conversar com as meninas ali, fazer amizade. Ela, todo dia, começou a jogar uma sementinha em mim. Aí ela falando que era da igreja e tal, só não lembro o nome da igreja que ela ia. E ela vai lá fazer uma visita, eu comecei a contar da minha vida. Eu fiquei 10 anos, agora eu tô parada, tal. Ela, não, volta. E todo dia ela foi jogando uma sementinha. Olha. Todo dia, que ela ia no mesmo horário que eu. Até que um dia eu falei, eu vou pra tua igreja. Ela me deu o endereço, eu lembro que eu fui lá 2 vezes. E ali o Espírito Santo falou, não é aqui. Eu sentia assim, que não era ali o meu lugar. Tudo bem. Aí fui pra uma outra, fiquei lá também um tempo, fui bem recebida, sabe? Muito acolhida, mas ali eu também sentia, não é aqui. Foi quando eu cheguei na Má e a Má me convidou pra mim ir. E eu lembro que eu fui com a Má numa igreja, quem ia pregar era o pastor Alessandro. E eu não fui na tabernáculo, eu fui nessa... Ali, foi o dia que eu fui junto, né? Foi ali. Sim. Ali eu fiquei apaixonada por ele. Aí uma voz eu falava, meu Deus, eu acho que é aqui, não é possível, sabe? Mas assim, eu não tinha certeza. Mas quando eu fui na igreja, foi quando eu chamei a Leandra pra ir comigo, ela foi, né? A primeira vez que ela foi comigo lá. Vaso também, ela Leandra. foi comigo lá. Aí foi ali que o Espírito Santo falou, é aqui. Aí ali eu tive a certeza que eu tava no lugar certo, sabe? Que eu não falava, Senhor, eu não quero mais fazer que não seja a sua vontade. Não que na outra que eu fiquei, eu também fiquei lá, porque foi o tempo de Deus. Porque ele também tinha falado comigo. Me deu o nome completo, foi tudo. Aí eu falava... Aí foi onde eu falei, tá, vou renunciar. E ali eu renunciei, assim, tudo que eu pude renunciar ali de cara,
Eu já renunciei que comigo é assim, é 8, é 80, vamos se posicionar, vamos se posicionar. Glória a Deus. Eu sou assim. Aí meu marido já ainda até brincar, virou santa. Agora não. Eu quero viver... Posicionada, né, Dri? Sim. Eu quero viver a vida que o Senhor tem pra mim, porque eu só me lasquei, eu só me vivi frustrada, eu só me vivi triste, magoada. Aí vem as rejeição, que eu falo que é de vida, né, tudo que... Eu falei, não. Aí você fica já com dependência emocional, eu falei, não. Aí foi onde eu me posicionei e tô caminhando aí pra honra e glória do Senhor. As coisas estão fluindo, o Senhor, e assim... Ele tem me dado clareza, ele tem me dado, assim, discernimento, assim, da fase que eu tô, do que eu tô vivendo. Eu não passo a carroça na frente do... Glória a Deus. Não adianta passar a carroça na frente dos bois, porque o que é seu, o Senhor tem me ensinado, o que é seu já tá tudo dentro de você. Eita, você só Jesus. precisa Glória a Deus. dar espaço. Você só precisa dar espaço pra poder sair, porque já tá tudo dentro de mim. Ele tem que falar, tá tudo dentro de você, eu já construí tudo aí dentro. E muitas vezes a gente não entende, né? Mas assim, vai sair assim, no tempo certo, na hora certa, a gente só tem que confiar. A bênção fora do tempo é maldição, não, né, Dri? é um fruto fora do tempo, ele apodrece, né? Apodrece, né? Apodrece. Gente, não falei que esse testemunho... Tô sem palavras. Que coisa linda, Dri. Como é bom. Que prazer caminhar ao seu lado, sabe? Aprender com você, sabe? Eu te vejo tão grande no reino. Eu te vejo tão cheia de valores, tão cheia de dons, tão cheia de Deus. Eu olho pra você na igreja, assim, e é um prazer estar com você, Dri, Obrigada, sabe? né? A gente tá no Juntas, né? Vivendo... O Juntas é uma novidade pra nós, Sim. né? E realmente ali a gente tá recebendo cura, a gente tá ajudando também, sendo canal de cura na vida de outras mulheres. E esse é o reino de Deus, né, Dri? É a gente curar, é a gente ser canal de cura, mas também ser curada, Sim. né? E eu louvo a Deus, Dri, pela tua vida, sabe? Eu queria agora que você... Tem alguma coisa, assim, que você queria também trazer e falar, ó, eu acho legal falar isso, que você lembra de alguma coisa ou não? Algum ponto, assim, da sua vida e... O que você acha? Não, eu acho que o ponto... Falou, né, Dri? Falei tudo que eu tinha Glória que a falar. Deus. E assim, eu resumi assim, tantão, Bem né? Mas resumido, assim, né, Dri? eu tive muitos, né? Que foi assim... muitos livramentos o Senhor tem me dado, sabe? Que nem eu falo do tiro ali. Eu levei esse tiro, mas depois teve uma outra situação que depois eu fui pega, mas não fui pega assim... Fui pega assim, como fala, a pessoa enganada, sabe? Ah, você tá brincando? Sim. Uma pessoa chamou eu na minha casa, né? Que tinha um negócio com droga lá e pôs o revólver na minha boca, bateu a coronhada na minha cabeça. E eu não sei entender do episódio, que eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Aí uma outra pessoa chegou e falou, não, você tá... Não é ela, não, você tá matando a pessoa errada. Aí, sabe? Então foi assim, vários livramentos, assim, o Senhor me livrou de várias situações, sabe? Assim, vários laços de morte. Não foi só isso, foi vários, assim, né? Que eu falava, meu Deus, se dessa eu não morrer, eu não morro mais. Se dessa eu não morrer, eu não morro mais. Aí as pessoas, ai, Débora, é que levou um tiro na cara e não morreu, não morre mais. É tipo isso, né? Essa piadinha, né? Mas, assim, eu louvo a Deus, Valéria, porque, assim, hoje meu marido não é evangélico ainda, mas eu creio, porque a promessa é eu e minha casa. Em nome de Jesus, a gente As minhas meninas, assim, a Ana Laura, ela vai com a minha mãe na Batista, a Yasmin, ela tá indo numa outra lá, né? E a Isa caminha comigo. Mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra por completo, porque Ele fez uma promessa pra mim, né? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não tem como ser julgo desigual, né? Porque eu falo, mas que nem eu falo, 2 lascados. Pegou ele, da casa dele, que era a ovelha negra, e eu, e juntou e... Glória a Deus. E glória a Deus, aleluia. É o que eu falei pra missionária Vânia, né, no episódio anterior. Somos... Como que é a palavra lá que eu usei? Ai, gente, agora me deu branco. Depois que eu virei mãe, misericórdia, a cabeça... Se eu não tiver umas colinhas assim, não vai. Mas a gente é aquele que ninguém dava nada pra nós, né? Não dá. Não dava nada pra nós, mas estamos aqui. Totalmente improvável, sabe? Improváveis. Nós somos totalmente improváveis. E eu posso falar, eu sou improvável mesmo, porque eu falo assim, meu Deus, nem eu estudo, eu não tô assim negligenciando, porque assim, eu não estudei porque eu não quis, foi uma opção minha, por rebeldia, quem estudou, glória a Deus, aleluia. Mas eu louvo a Deus por ter que Ele ter me ensinado. Eu aprendi muita coisa com Ele, porque eu era uma menina, assim, cheia de bagagem, cheia de dor, muito ignorante, sabe? Muito, assim, revoltada. Eu não levava desaforo pra casa. Quem me conhece lá de trás sabe como que eu era, sabe? E hoje, tem hora que eu falo, nem acredito que eu sou essa pessoa, porque se fosse antigamente...
eu falava, quem me conhece fala assim, Drelly, você não é aquela pessoa de trás, Olha assim, só sabe? que bênção, transformação, sim, né? os frutos, né? Porque glória eu a falo assim, que Deus. a cura interna é os frutos, né? Que é a mansidão, né? Porque você não deixa o domínio próprio. Domínio próprio. Porque eu falo que é emocional, sentimental, tudo isso é o domínio próprio. A gente tem que dominar nossas emoções, porque senão elas vai toda hora tá gritando aqui, né? E o Senhor graças a Deus, tem me dado graça, não tem sido fácil, muito jejum, muita oração, muito posicionamento, porque sem posicionamento... É difícil. É porque só orar e jejuar também, se não posicionar, não vai. Eu fiz até um stories, eu acho, rapidinho ontem, se eu não me engano, e eu falei justamente isso. Um posicionamento é poderoso pra, gente, mudar destinos. Entende? Às vezes Deus tem já preparado, mas ele deixa o livre-arbítrio. Depende de nós, a escolha. Eis que coloco, né, 2 caminhos, a bênção e a maldição. Cabe a nós escolher. Então, um posicionamento, gente, muda destinos. De repente, é o que falta para nós, somente um posicionamento. Só posicionar. Então, assim, improvável, mas escolhida. Dri, glória a Deus. Deixa aqui. Pessoal, eu vou falar para ela falar para essa câmera, porque é para pegar mais a fundo aqui. Mas fala pro pessoal aqui, Dri, deixa uma mensagem para aquela mulher que teve um passado de dor, de vergonha, seja lá o que for, e às vezes nem ela acredita no que Deus pode fazer. Deixa uma mensagem para essa pessoa, Dri. Você, mulher que tá aí, eu vou falar que o seu Espírito Santo falou para mim. Você precisa transcender a dor do seu passado, para você poder estar vivendo o algo novo, o sobrenatural, a plenitude do Senhor. Porque se você não desapegar do teu passado, se perdoar, porque muitas vezes a gente consegue perdoar as pessoas, mas a gente não consegue se perdoar. É verdade. A gente se perdoando e deixando assim, porque o jugo já foi quebrado, né? O jugo sobre as nossas vidas já foi quebrado. Agora a gente só tem que esquecer, pôr uma pedra em cima. E toda vez que a gente for viver o novo, a gente tem que resolver as pendências também, Valéria. Não é só ir, fulano, não. Resolve. Você tem que resolver, perdoa quem você tem que perdoar e viver. Então, mulher, você que tá aí, não desiste do seu sonho. Se o Senhor fez uma promessa, Ele vai cumprir. Você só fica na posição. Na posição e é na obediência. Porque é na obediência que o milagre acontece, hein? Eita, glória! Amém, gente. Olha, eu falei, né? Eu falei que prometi esse episódio. Dri, quero te agradecer. Deus abençoe. Amém, por você aceitar, pelo teu sim, por estar aqui com a gente hoje, trazer a sua história, o seu testemunho, que hoje é um testemunho, né? A dor glória vira a Deus, testemunho quando deixamos o Senhor nos curar. Então, gente, fica aqui com a gente. Mas eu quero agradecer por você que está aí, que Deus, olha, de forma extravagante, que Deus toque o teu coração, que Deus de alguma forma fale ao teu coração, e é isso, gente, estamos aqui para que essas vozes cheguem até você, amém? Deus o abençoe, muito obrigado por estar com a gente, e a paz do Senhor.